Jeremias capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás: vive ao Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. A invasão estrangeira anunciada e descrita. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste de grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento me virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a trombeta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde da e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém que vigias. Vem de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que te dão amargosa, te chega até o coração. Ai, entranhas, minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar. Porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra.
quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei as bandeiras, a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deverás o meu povo está louco? Já me não conhece? São filhos nécios e não entendidos. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém a não consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos frecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e lá ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos seus olhos com o anitimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, e a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver se achai alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade. Feristes e não lhes doeu. Consumistes-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces,
mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deverás, estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas arneias, porque não são do Senhor, porque aleivossimamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem: não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome, e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, ó Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que convertei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, a eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão a tua cega e o teu pão que haviam de comer. Teus filhos e tuas filhas comerão as tuas ovelhas, e as tuas vacas comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes em que confiavas, abatê-las à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás: como vos me deixastes e servistes a deuses estranhos? Na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai
isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não verdes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ela não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporão e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acapasse. Os passarinheiros amam laços perniciosos, com que prende os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigam eu estas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disto?